Boa noite, gente. Tudo bem? Lucas Almeida aqui da Experts Academy. Estamos ao vivo, prontos para falar com o Fernando. A Rosane já está ao vivo aqui com a gente. Eu vou convidar o Fernando para entrar ao vivo. Hoje a gente vai falar um pouquinho com um dos maiores nomes da perícia no Brasil e conversar sobre a carreira dele, sobre a trajetória dele e como ele chegou aqui na Experts e o que a gente está trazendo de novidade para o mercado. O Fernando acabou de entrar aqui com a gente. Para quem ainda não segue a Experts Academy, fica aí o convite para já seguir e para já enviar também. Realmente imperdível. Bem-vindos a todos que estão entrando. Tem bastante gente chegando, bastante gente aí pronta para chegar também. Fernando já está aqui com a gente. Boa noite, Fernando, tudo bem? Boa noite, Lucas. Prazer em falar com você, estar presente nessa nossa live, nessa noite. Maravilha, maravilha. O prazer é todo meu, Fernando. A gente tem hoje uma plateia ansiosa para conversar com você, matar um pouquinho a saudade da sua longa trajetória aí na docência e conhecer um pouquinho mais sobre as nossas perspectivas aqui na Experts Academy e com certeza perspectivas novas também para uma série de pessoas que estão ingressando aí na live. Então, antes de mais nada, queria te agradecer aí pela parceria aqui com a gente da Experts Academy e especificamente agradecer pela sua presença hoje aqui com a gente, conversando sobre temas tão relevantes. E aí, para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas Almeida, CEO aqui da Experts Academy. É muito bom contar com a audiência de vocês. Quem não conseguir assistir a live inteira, ela vai estar disponível no nosso feed após o final. E para aqueles que, por acaso, assistirem novamente a live através do nosso feed, sejam bem-vindos e qualquer informação vocês podem nos procurar pelos nossos canais digitais. E aí, já me apresentei, Fernando, queria que você fizesse aí a sua breve apresentação para a gente iniciar o nosso papo, para quem ainda não te conhece. Muito bem. Bom, primeiramente, agradecer o convite aí do Lucas da Expert Academy, que é uma instituição de vanguarda que vem trazendo cursos inéditos para todo o Brasil, com qualidade, né, com competência. Agradecer a presença de todos vocês do Brasil que estão assistindo, ex-alunos, colegas, profissionais, né, de várias áreas diferenciadas e tudo, né? Notei aqui, tem até uma sobrinha minha participando, que tem interesse nessa área de perícia também, pessoas próximas e tal, e desejar que essa live seja produtiva a vocês. Quem sou eu? Fernando de Jesus. Bom, eu atuei durante mais de 20 anos como perito criminal federal, em especial na área contábil, que foi a área da qual eu iniciei o meu trabalho relacionado à perícia, e também como perito judicial, tanto em Manaus, do qual morei quase aproximadamente 10 anos, quanto também em Goiânia, experiência de perícia judicial. Posteriormente, eu fui convidado para atuar na Academia Nacional de Polícia, do qual eu fui vice-diretor substituto, coordenador de ensino e coordenador de alto estudo de segurança pública. Bom, eu sou formado em ciências contábeis e também em psicologia, do qual tenho me dedicado durante muitos anos, em especial, à área de psicologia jurídica e agora também à área de neurociência, né? Fiz inúmeras pós-graduações, dentre elas meu doutorado em psicologia jurídica e o meu pós-doutorado em ciências jurídicas e garantias constitucionais. Em relação ao meu tema que eu vou falar, o que eu tenho para apresentar a vocês? Eu fui o relator nacional do primeiro levantamento de todas as perícias criminais do Brasil. Foi o Diagnóstico da Perícia Criminal no Brasil, que é um documento que está disponível no Ministério da Justiça, do qual reuniu todas as informações de perícia no Brasil. Então, eu fui o relator nacional de todo esse levantamento feito pela
Ministério da Justiça, em conjunto com a Organização das Nações Unidas, a ONU, verba da ONU, né? Do PNUD, né? Do PNUD, verba do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Enfim, diante disso, foi justamente um posto do qual me candidatei, fui selecionado para ocupar, né? Houve uma concorrência nacional e eu fui agraciado, né, como sendo este relator nacional. Publiquei inúmeros livros e um desses livros trata um pouco sobre esse assunto que nós vamos discutir, que é Ciências Forenses, o Perito e o Laudo. Ciências Forenses, o Perito e o Laudo. Muito bem. Então, agora, para vocês, hoje nós vamos comentar e falar sobre laudo, parecer e a carreira pericial. Maravilha, maravilha. Fernando, só nessa breve explicação ali, nossa breve apresentação, você já consegue, com certeza, impressionar a nossa plateia, que alguns talvez não saibam da extensão ali, da relevância do seu currículo, e com certeza os que já sabiam têm alguma novidade, alguma informação nova, essa informação sua de ser relatora aí, de uma informação tão importante, de uma compilação sobre as perícias, com certeza garante aí o impacto e a relevância aí para os alunos que quiserem, por acaso, ouvir aí os seus conhecimentos, ter a contribuição nas suas carreiras, com certeza, do seu conhecimento. A gente tem aqui pessoas importantes, com certeza, temos ex-alunos, temos a presença ilustre de uma magistrada aqui na plateia que sabe e que pode, com certeza, corroborar ali com a nossa ideia de que o laudo pericial, o parecer técnico, sem dúvida, é um dos documentos mais importantes dentro da cadeia jurídica. Ele vai estar validando ali uma prova com objetividade, com relevância, e se ele for muito bem escrito, ele vai ser um cartão de apresentação para o perito. Mas, por outro lado, se ele tiver falhas técnicas, ele, sem dúvida, pode destruir a carreira de um perito. Então, é super importante. E foi um dos motivos que a gente escolheu como porta de entrada aqui no Experts, né? O nosso curso de perícias, laudos e documentos periciais. A Dani, que foi a magistrada que eu citei, a Daniele Bertachini, eu quero agradecer a presença dela, o tempo dela, que é bastante importante. Ela que é a nossa parceira aqui na Experts Academy, com o projeto super relevante de provas digitais, que ela toca junto com a Ana Paula. Um grande abraço para a Ana Paula. E a Daniela vai estar presente num evento também na semana que vem, que é uma mesa redonda, falando sobre os temas justamente relacionados aos laudos. Até porque hoje as provas digitais, elas estão presentes em todos os laudos. As provas digitais, elas são uma realidade. Então, para os peritos que estão aqui junto com a gente, como, por exemplo, a Rita, que acabou de entrar, a gente sabe que a realidade é de constante necessidade de estudo, de renovação, e a gente precisa estar reciclando esses conhecimentos. Então, mesmo os mais experientes são bem-vindos se quiserem conhecer a nossa estrutura do curso. E já falando um pouquinho sobre a relevância da carreira, Fernando, você mencionou a sua grande ali contribuição com a perícia oficial, como perito criminal oficial, mas você também atuou como perito judicial. E aí, conta pra gente ali as diferenças, as implicações ali das diferenças de carreira e como isso interfere também na elaboração desses documentos ou no exame. Muito bom. O ponto importante e relevante de início, quando nós falamos de perícia ou perito, o que é a perícia e o que é o perito, né? A perícia é uma atividade, é uma função que será exercida por alguém que detém um conhecimento acima da média daqueles profissionais daquela área da qual a perícia está sendo
feita, elaborada. Um exemplo, uma perícia contábil. O perito contábil, ele tem que deter um conhecimento acima da média dos profissionais daquela área contábil, dos contadores, né? Assim como um auditor, ele tem que ter um conhecimento específico, uma aprendizagem contínua para poder fazer frente às necessidades. E assim nas outras áreas, documentoscopia, grafotecnia, área contábil, bioquímica, farmácia e outras áreas. No entanto, um ponto muito interessante é de que o conhecimento, a habilidade pericial, ela é inerente a todos nós, como funcionários de carreira, profissionais liberais e tudo. Por quê? Porque nós necessitamos e precisamos de dominar, exercer um determinado conhecimento diferenciado acima das médias dos profissionais, para que nós possamos ser reconhecidos como um profissional competente, né? E esse ponto importante desse profissionalismo competente, ele vai ser relevante, ele vai ser importante, porque vai fazer com que você possa se destacar e que você tenha o seu diferencial competitivo. O seu diferencial competitivo, que nada mais é, nada menos do que perícia, do que ser um expert naquele domínio daquele assunto. Muito bem. Trazendo isso para a discussão judicial e a discussão extrajudicial, sempre que uma pessoa precise de tomar uma decisão importante, relevante, de um fato, de um tema, ele necessita, por não deter aquele conhecimento muito específico, ou se ele detém, ele pode estar com viés cognitivo que possa influenciar, atrapalhar a conclusão daquele exame pericial, necessitar de um profissional independente para tal. Isso, sob o ponto de vista extrajudicial. Então, mesmo não existindo um processo, muitas das vezes nós vamos precisar de profissionais, né, experts, vamos dizer assim, para nos trazer informação e documento para nós tomarmos uma decisão. Ou seja, um laudo de ressonância magnética relacionado a uma provável patologia cerebral em determinada área. Vai se tomar uma decisão, às vezes, cirúrgica ou não, dependendo dos resultados que são desses laudos periciais. Então, isso tudo dentro do ponto de vista extrajudicial. Como também, caso uma pessoa queira decidir se entra ou não com determinada ação, pode solicitar um laudo extrajudicial. E esse laudo extrajudicial é que vai possibilitar, sustentar um planejamento, uma inteligência pericial para poder saber se há o momento ou se ele tem sustentabilidade, evidenciação suficiente para ganhar aquela ação. Então, esse trabalho nós estamos falando, discutindo já, do ponto de vista extrajudicial. Quando entramos no âmbito judicial, as situações se tornam mais complexas, as situações se tornam mais impositivas por causa da importância de um laudo judicial dentro de um processo judicial, seja civil, seja um processo criminal. No entanto, faz-se parte muito importante o papel do perito assistente ou do assistente técnico, por meio do parecer técnico pericial ou parecer pericial do que ele vai apresentar. Porque o juiz, no momento da sua decisão, quanto melhor e maior a quantidade de informações que ele possa possuir de qualidade, melhor poderá ser a sua tomada de decisão. E essa tomada de decisão judicial ou tomada de decisão de jurados, ela vai estar vinculada justamente à qualidade desse laudo pericial e à qualidade também de determinado parecer pericial. E esse parecer pericial não é que ele tem por obrigação derrubar e destruir um laudo pericial. Não, muito ao contrário. Ele tem justamente a possibilidade de saber se, e ler e discutir sobre se o que foi apresentado nesse laudo pericial atende da melhor qualidade uma determinada tomada de decisão e o processo. E o trabalho do perito assistente, do ponto de vista judicial, ele é mais interessante ainda, porque no momento da própria formulação dos quesitos pela parte, é importante que aquele perito assistente tenha conhecimentos de perícia para saber quais os quesitos que devem ser elaborados de acordo com a estratégia do seu cliente e da sua parte, para que esse perito judicial possa responder esses quesitos também.
O que é que nós observamos aí? Todo esse microcosmo, tanto judicial como também extrajudicial, vai tratar de um tema muito importante e relevante, que é o quê? Informação. Mas não é qualquer informação, é informação confiável, que um dos pontos importantes e relevantes, justamente, do perito judicial é a sua confiabilidade. É ele fazer ciência com consciência, como disse o Edgar Morin. Edgar Morin tem um livro, né, chamado Ciência com Consciência. Edgar Morin, um filósofo da ciência muito conhecido, e eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente com o autógrafo do Edgar Morin. Edgar Muito Morin. bacana. Olha. E nesse livro ele discute que ciência com consciência nós conseguimos fazer ciência, o perito, porque o perito vai lidar com ciência com moral. É ciência com moral. O que quer dizer ciência com moral? É ciência com ética, com respeitabilidade, com consideração, com independência. Independência, com confiabilidade. Ou seja, as partes terem a crença, a confiabilidade de que aquele perito judicial vai atuar e vai trabalhar com lisura, aquele perito judicial vai trabalhar com qualidade e vai trabalhar justamente de uma forma científica. Porque quando falamos da elaboração tanto de um laudo pericial, como também de um parecer pericial, que devem ser elaborados, né, com qualidade. Qualidade de comunicação, ou seja, linguagem adequada, a metodologia adequada para aquelas pessoas que vão utilizar aquela informação, conseguir trazer ao laudo pericial as informações que são relevantes. Um laudo pericial não é uma tese de mestrado ou uma tese de doutorado. Um laudo pericial não é um artigo científico. Um laudo pericial utiliza a metodologia e método científico para atingir determinada finalidade, que é tomar decisão dentro do objeto, no caso judicial, que se deseja esclarecer. Perfeito. Fernando, você colocou alguns pontos ali que vale a pena a gente destacar para, digamos assim, colocar em holofote para as pessoas. Primeiro, a questão da ética e da moral. A gente precisa ressaltar atualmente esses princípios éticos e morais, e principalmente na carreira da perícia. E isso é uma coisa que extrapola a carreira na perícia. Então, só por essas considerações, eu já considero que o curso ele é bastante válido, porque a gente vai estar ressaltando essas questões que vão favorecer a própria carreira profissional das pessoas. Então, esse é um ponto essencial. A outra coisa que você colocou, que eu acho muito importante, é justamente a questão da clareza. E a clareza, ela inclui método, ela inclui conhecimento, mas ela inclui também o ponto-chave, que é a precisão. Você precisa, sim, ter conhecimento, você precisa, sim, ter método, mas você precisa ser preciso, porque o documento, como você falou, e essa é uma das grandes falhas que acontece ali nos laudos, enfim, nos pareceres e nos próprios relatórios técnicos profissionais. Sim. Então, mais uma vez, relatando que mesmo quem não tenha um interesse numa carreira forense vai se beneficiar, é que a gente tem que ser específico no ponto que a gente vai abordar. A gente não precisa florear, a gente não precisa fazer rodeios e a gente não precisa buscar caminhos e subterfúgios que não dizem respeito à questão em consideração. A gente tem que ser, sim, preciso, a gente tem que, sim, trazer informações relevantes, demonstrar o nosso conhecimento, mas ser, sobretudo, conciso. Ser ali pontual e preciso. Não só conciso, mas preciso. Preciso dentro daquelas questões. E a gente precisa, para isso, de conhecimento, a gente precisa de leitura, que falta hoje. Você demonstrou uma série de livros brilhantes e as pessoas hoje não leem. E aí, o último ponto que eu queria ressaltar é justamente essa questão de ter relevância e ter conhecimento científico. Hoje, onde as opiniões elas se dividem entre polos nas redes sociais, elas ficam rasas. E as pessoas deixam de saber o valor
das referências. As referências, elas não são tudo. As pessoas que não têm tanto conhecimento não são irrelevantes, mas você precisa de 2 pesos e 2 medidas. Obviamente, para um assunto relevante, você precisa de alguém que entenda. Então, a opinião do outro não é descartável, mas a opinião de alguém que estudou, de alguém que está se aprimorando, que está buscando método, conhecimento e tem qualidade no que faz, com certeza ela vai ser relevante. E é isso também que é relevante na questão das nomeações, na questão da continuidade e do sucesso da carreira na perícia. Então, isso é muito relevante. E aí eu queria que você falasse um pouquinho justamente porque a maioria do nosso público, mas não somente, é por pessoas aspirantes à carreira de perito judicial, como essa questão de sucessão de nomeações e, nesse ponto, como o laudo ele é importante nesse quesito, como você já viu laudos que descaracterizaram ali ocasionalmente a carreira ou a trajetória de um perito. Então, discorre um pouquinho, Fernando, sobre isso para a gente mostrar realmente a relevância do que a gente está trazendo. Muito bem. Em uma determinada tomada de decisão especial, aquelas tomadas de decisões dos quais são necessárias um laudo pericial, não é? A sentença judicial vai ter que fundamentar, não é? Em documentos, fundamentar em relatórios, fundamentar em oitivas que foram relevantes. No entanto, a importância do laudo pericial é por causa justamente da objetividade. Tá? Por que objetividade e por que metodologia e por que método científico? Né? O objetivo do método científico é trazer a menor influência possível dos vieses cognitivos, a menor influência possível das tendências pessoais que as pessoas possam ter elaborando um determinado documento. E diante disso, quando você tem uma metodologia e dentro da metodologia você indica, descreve, disserta sobre como que você chegou àquele resultado, ou seja, se o seu laudo pericial ele tem validação interna, ele tem validez interna, quer dizer que foi elaborado de uma forma científica. No entanto, quando o seu laudo pericial responde de uma forma um pouco truncada, ou não responde, ou então a resposta que existe não possui fundamentação nos exames que foram apresentados, vamos dizer, ou aquela técnica apresentada, ou aquele método apresentado, não se aplica para você ter aquela resposta. Aí vai existir a importância do parecer pericial, do perito assistente, porque o perito assistente pode trazer isso à discussão. O perito assistente, no parecer pericial, ele pode, no parecer dele, querer discutir e apresentar de que as respostas apresentadas no laudo pericial não correspondem aos exames que foram efetuados e foram efetivados. De que as referências que foram utilizadas, dos autores que foram utilizados, não está atualizada de acordo com o que existe do progresso científico, da atualização científica que aconteceu. Por isso que um dos pontos importantes e relevantes do perito é que o perito é um profissional do conhecimento. Ele é um profissional da informação. Ele é um profissional do qual, constantemente, ele tem a necessidade desta atualização, ele tem necessidade de estar buscando citar as referências que fundamentam realmente aquilo que ele chegou. Porque existe aí a situação vamos dizer, a intimação do próprio perito responder e defender o que ele apresentou no seu laudo pericial. Caso ele titubeie, caso ele não consiga defender os resultados dos quais ele encontrou, pode ser discutido aquele resultado que está apresentado. Por isso que esse contraditório judicial ele é tremendamente importante para a lisura da tomada de decisão dos juízes, que eles precisam disso. Eles têm necessidade disso. Inclusive, esse assunto foi o assunto do meu trabalho de pesquisa de pós-doutoramento. Foi para poder saber se aquelas informações de laudos periciais contábeis, financeiros, eram encaminhadas para os juízes com as informações suficientes, importantes, para ele poder decidir ou não. Resultado dessa pesquisa que eu fiz com um determinado grupo não muito grande de juízes e tal, muitas das vezes não.
O laudo pericial tecnicamente está muito bom, apontou o valor do alcance da fraude que aconteceu, que ocorreu. No entanto, não descreveu a dinâmica dessa ocorrência, não trouxe ao laudo pericial para o profissional do direito conseguir entender o que ocorreu ou como aconteceu, ou quem fez o quê. E esse ponto é extremamente importante para a individualização da pena pelo tomador de decisão, pelo juiz, que ele pode utilizar ou não o laudo pericial, em parte, na sua totalidade, de acordo com o seu livre convencimento judicial. Isso é muito bom, isso é excelente de acontecer. No entanto, à medida que o laudo pericial possui uma sustentação adequada, à medida que o laudo pericial, mesmo que não tenha sido questionado um ponto que seja relevante, e o perito destaca, porque ele entende que é relevante aquele esclarecimento, esse laudo pericial realmente ele vai ajudar, ele vai auxiliar de uma forma preponderante uma determinada tomada de decisão, em especial uma tomada de decisão judicial. Mas para que isso ocorra, né, o nosso profissional que deseja entrar justamente na lide aí, pericial necessita de estar atualizado, necessita de buscar as informações que são relevantes. E um outro ponto importantíssimo, entendeu, Lucas? É muito mais fácil você aprender uma informação nova, um conhecimento novo, do que você apagar um conhecimento errado. O que quer dizer isso? Um outro livro do Edgar Morin se chama A Cabeça Bem Feita. Nesse livro do Edgar Morin, ele fala o seguinte: é muito mais fácil você trabalhar com cabeças bem feitas do que com cabeça cheia. O que é cabeça cheia? Muitas das vezes é aquele conhecimento que aquela pessoa teve acesso que foi inadequado e realmente não condiz com a realidade. Perfeito, perfeito. Eu acho que você está colocando todos os pontos aqui que tiram dúvidas, tanto de quem já atua, quanto de quem está iniciando, sobre a importância em a gente construir uma carreira baseada ali em princípios sólidos, baseada em conhecimento, e a gente entender que para tudo isso é preciso você ter os conhecimentos, é você desenvolver sua trajetória e, ao mesmo tempo, você saber o que você busca. A Daniela, que é magistrada, ela colocou aqui o de acordo dela com justamente tudo isso que você falou na visão do magistrado, que é justamente quem vai fazer o julgamento. Que é o usuário, em especial, das informações do perito judicial, né? No caso judicial. É justamente o Sua Excelência, o magistrado, ele que vai ser a pessoa mais interessada com isso. E muitas das vezes, as informações não chegam a ele, ou seja, a bola chega um pouco quadrada para ele, não chega redonda. E ele se fica em situações difíceis, vamos dizer assim, porque ele não tem tempo, não tem como. Ele está buscando novas informações para poder decidir. Ele tem que decidir. Exatamente. Na verdade, o papel do perito é ser o intermediário. É traduzir aquela informação que muitas vezes não está claro. Então, o perito tem que saber traduzir, tem que saber levar essa informação. Ele é o, entre aspas, tradutor. E não adianta ele querer passar essa informação de uma forma mais elaborada, mas que dificulte o entendimento, e dificulte o entendimento tanto pelos contornos que ele faz ou pela dificuldade na linguagem. Ele tem que ser específico. Ele tem que traduzir aquela informação. Ele tem que dizer: a situação aconteceu, não aconteceu, aconteceu por conta disso, eu apliquei esses métodos para direcionar justamente a chegada desse resultado. E ele tem que comprovar esses métodos. As partes também precisam entender. A Dani colocou isso muito bem. As partes também precisam entender. Então, a gente precisa ser claro. E no papel oposto, por outro lado, a pessoa também precisa conhecer, a pessoa que está no papel oposto, seja ele o perito oficial, ou seja, o perito judicial, o assistente técnico, ela também precisa entender a estrutura do documento para analisar.
Então, eu não preciso, porque eu sou um assistente técnico, eu não preciso entender a estrutura do laudo pericial. Errado. As Precisa. pessoas não Errado. podem ter Precisa. preguiça. As pessoas têm que se aperfeiçoar, as pessoas têm que entender a metodologia. As pessoas hoje, por exemplo, criticam a ata notarial. A ata notarial não tem mais necessidade de ser conhecida, porque hoje a gente possui as ferramentas ali digitais que registram prova. Errado. Alguns magistrados, principalmente em segunda instância, não aceitam as ferramentas de validação de prova digital. E mesmo que Sim. aceite, pode ser apresentado por uma das partes uma ata notarial. Então, você precisa conhecer. Então, para que serve um curso? Para você ver outros pontos de vista diferentes do seu. Eu já conheço sobre o laudo, mas você não conhece todos os pontos de vista. Para você se reciclar, então você precisa Sim. adquirir novos conhecimentos e também para você fortalecer networking. Isso é muito importante, principalmente na carreira do assistente técnico, que vai precisar ter um networking, vai precisar se cercar de um networking que vai garantir a ele novas indicações e o perito judicial novas nomeações. Então, tudo isso precisa ser esclarecido. As pessoas não podem ter preguiça. As pessoas têm que se alimentar do que é necessário. E o conhecimento é muito mais importante do que a Netflix, do que o shopping do fim de semana e principalmente do que o shopping durante a semana. Não que isso não seja importante. Sim. O divertimento e o lazer são importantes, mas o conhecimento não pode tomar um lugar secundário como tem acontecido. E aí eu queria falar com você um pouquinho, Fernando, e com a nossa plateia, com o nosso público aqui, sobre justamente o desenvolvimento da carreira da perícia. Quais os passos você acha importantes para que a gente mantenha ali uma linha de sucesso, uma linha ali de progressão na carreira? Você que tem uma carreira ali com bastante sucesso, você que é um exemplo, sem dúvida, nacional. Muito grato. Esse tema é muito importante, Lucas. Por quê? É muito importante. Porque a palavra que sintetiza, né, bem o perito ou a perícia, a carreira pericial, é amor ao conhecimento e aprendizagem. Amor ao conhecimento e aprendizagem. Tá? Ou seja, não quer dizer que, à medida que você estude, que você tem experiência, que não vai deter conhecimento. Claro que sim. No entanto, o próprio Karl Popper, o Popper desenvolveu um dos métodos mais aplicados a questões de ciência, né? Que é o método hipotético dedutivo, veio das ideias lá do Karl Popper, já dizia de que o resultado de uma intervenção científica, de uma pesquisa científica, ele é um resultado efêmero e transitório, porque em pouco momento pode ser que esse resultado não resulte numa resposta para aquele outro problema. É uma resposta temporária. E, em conjunto com isso, da amor ao aprendizado, vem justamente a humildade desse aprendizado. Não é? Nós sabemos de que existe um conhecimento constante em evolução, hoje uma rapidez imensa, vamos dizer assim, e de que nós vamos nos esforçar da melhor forma possível, né, para que nós possamos fazer frente a essas mudanças e fazer frente a essas atualizações. Outro ponto importante relacionado a isso é nós escolhermos a que área do qual nós vamos nos dedicar com maior ênfase. Ou seja, eu atuei em diversas áreas, notadamente a área documentoscópica, grafotécnica, locais de crime dos mais diversos possíveis, na área contábil, vamos dizer assim. No entanto, um exemplo dessa minha atuação, eu não atuei muito em locais de incêndio, em situações de incêndio, por exemplo. Né? Então, eu não me aventuraria a ser um perito assistente, vamos dizer assim, para situações de locais de crime de incêndio, porque não foi a minha expertise, eu não me dediquei a tantas horas de estudo para essa área. E aí nós temos que conseguir já, de início, fazer a nossa avaliação, nosso diagnóstico, né? Aplicar aí justamente o nosso método
vamos dizer, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, né? E tal, para nós sabermos onde, que forma, de que maneira nós poderíamos ter sucesso em relação a isso, né? E o outro ponto em relação a isso é nós termos e escolhermos, fundamentalmente, né, cursos ou pós-graduações, enfim, cursos de extensão, com profissionais que possam ter qualidade para nos trazer aquelas informações, não pela quantidade, mas sim pela qualidade. Por quê? Como diz o Edgar Morin, hoje em dia nós temos que buscar, perseguir uma cabeça bem feita e não uma cabeça cheia. Então, o perito é aquele do qual vai desenvolver, vai tratar, vai cuidar, né, dessa cabeça bem feita e não de uma cabeça cheia. Esse é o ponto importante e relevante. O outro ponto que você até comentou e mencionou, que é network, né? Nós temos que estabelecer os nossos contatos, estabelecer os nossos network, que eles vão acontecer justamente são nesses encontros, nesses cursos, né? Que nós vamos conhecer, nós vamos ser conhecidos em relação a isso, e isso vai trazer uma enorme possibilidade. O outro ponto, que talvez seja um dos importantes, que está relacionado justamente a essa ciência com consciência, é nós temos o quê? Confiabilidade. Nós inspirarmos e termos confiança. Ou seja, uma atuação destacada, uma atuação ética, porque no momento em do qual nós não conseguirmos, sob o método científico, responder a um determinado quesito, uma dúvida que surge, nós possamos dizer, olha, não conheço o método confiável para você determinar idade de tinta de caneta esferográfica com precisão. Então, não tem como eu responder esse quesito afirmando de uma forma categórica de que essa tinta dessas canetas que foi lançado aqui nessa data que está posta nesse documento corresponde àquela data. E Perfeito. esses pontos são tremendamente importantes, porque o perito, em especial, o perito judicial, o perito oficial, ele perde a sua confiabilidade. Então, para que perito? Né? Se esse perito não se torna confiável para poder produzir estas informações. Bom, fora dessa discussão judicial, o ponto importante também relacionado à perícia é a perícia extrajudicial. Né? Ou seja, das inúmeras áreas que existem, você pode também atuar nas áreas de perícias extrajudiciais, que também são importantes, são relevantes. Existem inúmeras áreas aí. No entanto, a metodologia, a forma, a maneira pela qual você estrutura e você apresenta as suas informações é semelhante tanto a áreas extrajudiciais como também às áreas judiciais. Perfeito, Fernando. Você colocou aí uma coisa que já retornou aqui à tona, às discussões. Eu acho muito importante a gente colocar isso. Hoje, existe também, por um lado, a necessidade e a ilusão de que você se cercar de uma série de cursos e de certificados vai te garantir aquela imagem de sucesso. Porém, não é isso. Na verdade, você precisa de informações relevantes, você precisa de foco. Não adianta você fazer 15 cursos de pós-graduação se você não é bom na área de grafoscopia. Qualquer pessoa pode atuar em grafoscopia? Pode. Faça sua perícia grafotécnica, mas para isso, estude e foque na perícia grafotécnica. Ah, mas Sim. tem aquele curso de perícias em incêndio, citando o exemplo que você citou. Você vai atuar em perícias de incêndio? Você tem conhecimento suficiente da parte química, da parte física, para que você consiga, num curso ali de 2 horas, desenvolver isso? Por outro lado, você está super especializando aí o seu conhecimento dentro da área técnica. Mas e na hora de transmitir isso para quem importa? Sejam para as partes, seja para o magistrado, seja para o seu cliente. Como você vai fazer? Ah, eu soube a técnica, mas eu não sei comunicar. Então não adianta. Não adianta, porque sua mensagem não vai ser passada. Você precisa saber passar a mensagem. Então você precisa, sim, descobrir qual é a sua afinidade. Você falou muito bem. Afinidades, oportunidades são importantes,
Sim. Mas, muitas vezes, uma boa oportunidade é você perceber que aquela chance não é para você. Então, é Isso. melhor Como já você aconteceu pensar. em algumas situações de solicitação, eu negar, elaborar a perícia, porque eu não teria tempo de elaborar aquela perícia, contábil que era a época, coisa e tal. E, além disso, o tema de discussão era sobre a parte de imposto, a parte tributária ligada a combustíveis e petróleo. Eu não tive uma experiência Exatamente. disso, eu tive experiência de banco de fraude bancária, em especial. Mas a parte de petróleo, a parte tributária de petróleo, não teria E aí, condições. você acaba aceitando, porque você não quer negar aquela perícia. E aí, o que é que você faz? Você coloca uma informação que te descaracteriza, que muitas vezes coloca em prova ou em dúvida o seu conhecimento e o seu caráter por estar atestando uma informação que você não tem certeza e que por vezes pode ser errada. E aí isso pode acabar com a sua carreira e invalidar, Isso, principalmente no início. isso. Por isso tem que ter muito, muito cuidado, em especial com as indicações também. Ou seja, Sim, quando você indica, enfim, né, pode ser que aquela pessoa, né, não esteja talvez tão preparada também para essas situações também de processo. Isso não é muito bom, muito favorável. Daí que, vamos dizer, o perito ele se torna o laudo que ele apresenta, não é? Ele se torna o laudo que ele apresenta. Então, essa qualidade de laudo pericial que estava vinculado justamente ao que ele vai auxiliar e esclarecer sobre se tem dúvida que necessita dentro daquele objeto, daquele processo. exatamente. A Daniela novamente colocou aqui o ponto de vista ali do magistrado. O que é que acontece? O processo não anda. Então Não. fica, preste esclarecimentos, preste esclarecimentos. E, Isso. obviamente, para o juiz, isso não é bom. Para nenhuma das Não. partes isso é bom. Isso trava o judiciário. Ao invés de agilidade, a gente perde, a gente ganha lentidão e o juiz não vai mais querer chamar você porque você não conseguiu Claro. esclarecer da forma como você deveria. Então, Sim. Toca nesse ponto. esses pontos são muito importantes. Então, além da questão toda da concepção do laudo, da importância da carreira, da importância disso, a gente tem um outro curso, Fernando, que não é o foco direto da nossa live hoje, mas que vale a pena a gente também mencionar, que é o curso de inteligência forense. E é justamente um curso que também vai corroborar muitas das coisas que a gente está dizendo aqui. A gente precisa ter o uso da inteligência para enxergar de uma forma global e transmitir da forma correta. Fala um pouquinho aí sobre a inteligência forense, Fernando, e como ela se Muito bem. enquadra na carreira e no desenvolvimento da carreira pericial. Quando nós falamos sobre as questões relacionadas também à inteligência, elas estão relacionadas também à nossa área mais sofisticada, mais desenvolvida do nosso cérebro, que é o nosso córtex pré-frontal, é o nosso CPF, vamos dizer assim, né? Córtex pré-frontal. É onde nós planejamos, é onde nós estabelecemos objetivos para alcançar determinada finalidade, né? Então, se nós vamos usar a inteligência, nós vamos buscar o quê? Antecipar fatos que possam ocorrer, que possam acontecer, para que eu me previna de forma antecipada a ocorrência desses fatos, né? Não que eu vá adivinhar o futuro. Né? No futuro nós não conseguimos adivinhar. Mas nós podemos o quê? Nos preparar para o futuro. Pode haver a nossa preparação para o futuro. Aí, diante disso, nós podemos discutir e fazer de forma e que maneira determinado quesito pode ser elaborado pelo período assistente e esse quesito seja importante ou não de ser feito e ser apresentado. Porque muitas das vezes o quesito é elaborado pelo período assistente de uma forma discricionária. Apenas ele tem que elaborar o quesito e vai elaborar o número de quesitos que ele acha. No entanto, ele não pensou e não raciocinou de uma forma inteligente aquele quesito que está sendo elaborado. Como o próprio perito, no momento de responder um determinado quesito, ele não pensa, não reflete de que aquela resposta, aquele quesito, é extremamente temerário. Ou seja, eu chamo isso de risco pericial. Risco pericial. Nós vamos falar isso
no curso nós vamos ter o que é risco pericial. O teu laudo pericial oficial ou judicial está incorrendo em risco pericial ou não está incorrendo em risco pericial? O que é risco pericial? É o risco que existe daquele laudo pericial ser contestado. Né? No entanto, se você estuda, aplica técnicas de inteligência forense, isso tudo vai ser discutido para poder evitar a ocorrência ou reduzir a ocorrência do risco pericial. Perfeito, perfeito. Eu acho que muitas dessas questões da inteligência forense, elas também extrapolam para outras áreas. Sim. Porque hoje a tomada de decisão, muitas vezes ela depende que você acesse justamente essas áreas do cérebro que você não aprende, digamos assim, a treinar, a utilizá-la. Você não aprende como chegar na tomada de decisão correta. Então, eu acho que além da área forense em si, a gente também tem aplicação para outras áreas, né, Fernando? Sim, claro, claro. Extrapola, né? Vamos dizer assim, somente as questões da área forense. A área forense, quando se fala forense, é no sentido de mais responsabilidade. Por que mais responsabilidade? Porque são vidas que estão sendo decididas. São situações de anos e anos e anos que necessitam de uma determinada solução. Isso tem impacto na vida das pessoas, tem impacto na vida da sociedade como um sistema social. Então, por isso que o perito oficial e o perito judicial têm que ser muito cobrados, para poder ter lisura no documento que eles apresentam, que é o laudo pericial. Porque é uma responsabilidade importante, relevante, e uma determinada tomada de decisão judicial vai estar alicerçada, vai estar embasada justamente nesse laudo pericial. E esse laudo pericial, né, vamos dizer assim, vai estar sustentando, né, uma sentença judicial. E isso é tremendamente importante, tremendamente relevante, de alta responsabilidade para um profissional que se candidata a ser perito judicial ou também a ser perito oficial. Perfeito, perfeito, Fernando. Bem, eu acho que a gente tem tema aqui para várias noites e justamente por isso a gente está trazendo cursos que eu acho que são tão importantes, como você mencionou, para não só o judiciário, mas como a carreira das pessoas e também para a sociedade. Então, eu acho que é uma satisfação a gente aqui, como equipe da Experts Academy, poder contar com um profissional como você, que vai trazer tanto impacto aqui para a carreira das pessoas, para a trajetória das pessoas, para a vida mesmo das pessoas, profissional e, com certeza, também um impacto pessoal. E eu quero fazer um convite a todos para seguir a Experts Academy, para conhecer um pouco mais sobre os nossos cursos e chamar a gente no privado, quem tiver um interesse imediato já em se matricular para a turma de fevereiro do nosso curso de perícia, laudos e documentos periciais. A turma está aberta, vai ter início no dia 14 de fevereiro. A gente vai ter 3 noites ali de altíssimos conhecimentos. A gente vai ter o Fernando comandando a noite do dia 14, 15 e 16 de fevereiro. E como presente aqui ao nosso público que acompanhou a live, a gente está dando hoje um desconto de 70% para quem fizer a inscrição, tanto nesse curso quanto no curso de inteligência forense. Então, quem quiser se inscrever à vista pelo Pix ou boleto, a gente está falando aqui para vocês como um acordo, como um presente, o curso de laudo e documentos periciais, perícia, laudos e documentos periciais, de 1.200, está saindo ali com um excelente desconto de 70%, e o curso de perícia, inteligência forense, desculpem, está também com esse mesmo desconto de 70%. Então, quem tiver interesse em se matricular em qualquer um dos cursos, seja muito bem-vindo aqui a Experts. Eu fico aguardando a mensagem de vocês e passo mais informações sobre Ementa, sobre todos os fatos relevantes aí para vocês iniciarem o curso, como a Rosane já está fazendo. A Rosane já se matriculou, é nossa aluna e com certeza muitos outros virão. Quero agradecer a
todos que contribuíram, a Daniela, que fez bastante intervenção ali, contribuindo de forma excelente, trazendo a visão ali do magistrado, que muitos não têm. E, antes de finalizar, quero deixar o meu super agradecimento a você, Fernando. Nossa admiração ali já extrapola os anos, né? A gente já se conhece há alguns anos ali do IPOG, desenvolvemos uma relação desde 2018 e essa relação culminou nessa parceria que eu estou muito feliz em trazer para a Experts Academy e vou deixar as palavras de encerramento para você. Muito grato, Lucas. Eu agradeço aí o convite que me foi feito, agradeço a presença de todos que estiveram presentes aí, destacando. Temos uma magistrada, o magistrado é o peritus peritorum, né? É o peritus dos peritos. Ele é segundo o direito americano, é o gatekeeper, é aquele que cuida da lisura, cuida da qualidade das informações que são apresentadas. E agradecer a presença de todos vocês aí que nos abrilhantaram aí, participando aí dessa live. Agradecer ao Lucas aí no empreendedorismo dele, na liderança aí da Experts Academy, que será um sucesso no Brasil. E desejo encontrá-las lá em nosso curso em fevereiro. Será muito bom, de grande satisfação. Maravilha, gente. Então, muito obrigado a todos. Quem não segue ainda a Experts Academy, aproveita nesse momento. O conteúdo dessa live vai estar disponível no feed para quem chegou agora e não conseguiu assistir do início, ou para quem, por acaso, queira assistir alguma parte que, por acaso, ficou distraído. O conteúdo vai estar disponível imediatamente após o final na nossa live. E sigam a Experts Academy e já convido vocês também a participarem do evento da semana que vem, com a presença da Daniela e de outros importantes nomes para discutir a questão das provas digitais, que são tão relevantes. Então, boa noite a todos, deixo o meu abraço, meu muito obrigado e estamos de portas abertas, aguardando as mensagens de vocês no privado, no feed ou nos nossos canais digitais e o WhatsApp ou o telefone. Um grande abraço, boa noite muito a todos. Obrigado, a todos Fernando. aí. Muito grato. Até mais, boa noite. Tchau.